Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, por assim dizer, de ressaca. De ressaca da surpresa que foram os dados do mercado de trabalho, que ultrapassaram toda e qualquer previsão e que colocaram os mercados a descontar de uma forma diferente as possibilidades de subida das taxas de juros que os estavam a fazer até ao momento. Mas logo de início da semana fomos assolados pela notícia de um terremoto na Turquia e na Síria, cujas vítimas mortais já se elevam perto de 30 mil. Por outro lado, na Ucrânia, a guerra com a Rússia continua a ser cada vez mais intensa, cada vez mais forte. Os bombardeamentos sucedem-se e cada vez são em maior número e mais agressivos. Por outro lado, Zelensky sai da sua área e tenta ter reuniões, e teve reuniões na Europa, desde o Reino Unido ao Parlamento Europeu, a pedir mais esforços de guerra, mais reforços de guerra, principalmente os tais caças de que ele tanto necessita para tentar combater o mais possível, defender o seu território frente à Rússia. Por outro lado, as tensões entre a China e os Estados Unidos cada vez estão mais tensas, ou ficaram mais tensas, em torno de um balão que para os Estados Unidos é um balão espião, para a China é um balão meteorológico, ou era um balão meteorológico, na medida em que já foi abatido, mas isso acabou por levar uma vez mais a uma crispação das tensões entre as duas superpotências. O mercado estava a olhar especialmente para o discurso de Jerome Powell no Clube Económico de Washington. Não houve muito mais a dizer daquilo que ele tinha já dito na conferência de imprensa que se seguiu da reunião da Fed. De facto, ele manteve o tom com que tinha estado nessa mesma reunião, dizendo que ainda há muito trabalho a fazer, que há um longo caminho a percorrer, que a inflação realmente está já a regredir, ou seja, a ir no bom sentido. Ainda assim, ainda há muito para fazer e portanto ainda é muito longe de se cantar vitória. Nem sequer se referiu, digamos, mais em especial aos dados do mercado de trabalho. Já os seus colegas do resto da FOMC, da Fed, tiveram de alguma forma um pouco mais agressivos do que Jerome Powell. Todos eles deram pelo menos a taxa máxima nos 5,25, ou seja, reiteraram a projeção feita já em dezembro dos dos últimos dot plot conhecidos. Houve alguns, inclusive, que aumentaram a parada e colocaram a possibilidade de o Fed precisar mesmo de subir taxas para 5,25, 5,5 ou ainda acima disso. Obviamente que tudo isso acabou por levar as yields uma vez mais a subir, e subiram de uma maneira bastante violenta, nomeadamente os 2 anos, os 10 anos, e curiosamente o spread entre os 2 e os 10 anos aumentou, ou seja, ficou ainda mais negativo, o que é de alguma forma sinal de que poderá haver aí uma recessão. Por outro lado, o Fed Watch Tool da CME acabou por, que mede as probabilidades do mercado relativamente a subidas de taxa de juros por parte do Fed, acaba por mostrar uma probabilidade de em torno de 75% neste momento já de uma segunda subida da taxa de juros, ou seja, da tal subida da taxa de juros para maio, o que é completamente diferente do que aquilo que nós tínhamos visto aqui há umas semanas atrás, antes de toda esta surpresa se ter dado. Em termos de dados económicos, não havia muito a ver. Tínhamos a curiosidade para os dados da inflação alemã, que saíram de alguma forma previsivelmente em baixa, com algum ruído entre a inflação nacional e aquela que é medida pelo método europeu, mas o HCPI acabou por mostrar uma queda na própria inflação da medida europeia. Nos Estados Unidos tivemos os dados da Universidade de Michigan e esses dados acabaram também por referir um aumento, digamos, na confiança do consumidor e aumentou um pouco as expectativas da inflação
para este ano, mas ainda assim a níveis de 4,2%. Obviamente que tudo isto foi bastante penalizante para os mercados acionistas, que sofreram esta semana mais um golpe, digamos, mais perdas. Não foram muito relevantes as perdas, mas ainda assim na Ásia o Hang Seng em Hong Kong perdeu um pouco mais de 2%, em que o único índice que teve uma performance positiva foi o Nikkei no Japão, que ganhou cerca de 0,6%. Na Europa, as bolsas europeias perderam em média cerca de 1%, e nos Estados Unidos foram bastante variadas, desde o Dow Jones, que terminou praticamente inalterado, até ao Nasdaq, que perdeu cerca de 2,4%. Por cá, por Portugal, o PSI foi contra a tendência geral na Europa e até terminou a ganhar cerca de 0,3%, 0,4%, ajudado por uma Mota-Engil que mais uma semana de ganhos e desta vez ganhou cerca de 13%, com a Green Volt a ser a que mais caiu e perdeu cerca de 2%. No mercado cambial, obviamente que o dólar foi o grande ganhador. Atenção, estas yields a subir são bastante suportivas. Por outro lado, alguma aversão ao risco que se foi sentindo também levou o dólar a ganhos, e que se sentiu principalmente contra o euro, em que terminou o euro-dólar abaixo de 1,07, depois de ainda há 2 semanas ter chegado acima de 1,10. Outra das divisas bastante voláteis foi o Yen. Notícias de um novo governador mais na linha de Kuroda levou o Yen a perdas, mas de seguida uma nova notícia que dava como, e esta desta vez mais assertiva, que dava como um ex-membro do Banco do Japão como o futuro governador do Banco do Japão, acabou por levar uma vez mais o Yen a ganhos, que acabou por recuar, ou seja, o Yen acabou por andar bastante volátil em notícias em torno da sucessão, digamos, do Sr. Kuroda ao leme do Banco Central. No dólar australiano também registrou alguns ganhos depois de o seu Banco Central ter subido a taxa de juros em 0,25%. Quem teve ganhos consideráveis acabou por ser a coroa sueca, que também registou que o Banco Central também acabou por registrar uma subida da taxa de juros de 50 pontos base. Era bastante previsível esta subida da taxa de juros, no entanto, a comunicação foi bastante mais hawkish do que se estava à espera, dando a orientação para mais futuras subidas de taxa de juros, o que aí o mercado não estaria tão à espera. Também a surpreender de forma em alta esteve o Banco do México, que subiu a sua taxa de juros em 50 pontos, quando se estava à espera de uma réplica, digamos, de uma repetição do que aconteceu com o Fed de 25 pontos, e isso acabou por levar também o peso mexicano a ganhos. Ainda a ganhar, devido muito aos preços do petróleo a subir e a boas notícias no mercado de trabalho, teve o dólar canadiano, que voltou esta semana também a negociar em ganhos. Falando em petróleo, o petróleo, que na semana passada tinha perdido cerca de 8%, esta semana voltou a recuperá-los e recuperou cerca de 8,5%, com o preço do Brent a subir desde os $80, onde começou a semana, até mais de $86 por barril, e o preço do WTI a terminar perto dos $80 por barril. Ora, a próxima semana é uma semana em que os mercados vão estar a olhar principalmente para os dados económicos desta vez, e também, uma vez mais, para os diversos banqueiros centrais, os diversos responsáveis dos bancos centrais. Vamos começar pela parte dos dados económicos, em que o mais importante e o mais relevante vão ser os dados da inflação nos Estados Unidos. É esperado uma queda da inflação dos 6,5% para os 6,2%. A última reunião do Banco Central norte-americano acabou por
colocar um peso maior em cima dos dados económicos, na medida em que o Sr. Powell acabou por dizer que vai estar muito dependente das datas, dos dados, e isso acabou por levar efetivamente um peso maior nos dados. Portanto, vamos ver aqui assim que surpresa positiva ou surpresa negativa nestes dados do Banco Central dos Estados Unidos, da inflação, possam de facto ter no Banco Central em termos de alteração na política monetária. Também vamos ter dados da inflação no Reino Unido, que vai contar também muito para o que vai acontecer nas próximas reuniões do Banco de Inglaterra. Temos ainda vendas a retalho nos Estados Unidos e tudo isso vai contribuir bastante para o sentimento de mercado, em conjunto com o que se vai passar uma vez mais em torno dos vários discursos que vamos ouvindo, tanto responsáveis do FED como responsáveis do BCE, e esta semana vamos ouvir inclusive a senhora Christine Lagarde, desta vez no Parlamento, com o relatório do Banco Central Europeu. A época de resultados ainda continua e esta semana vamos ter algumas empresas bastante nossas conhecidas, como é o caso da Coca-Cola ou da Mercedes, ou mesmo da Heineken ou da Cisco. Bom, para já é tudo, bons negócios, uma boa semana e para a semana cá estarei uma vez mais com mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!